Boa noite, 5 minutos ou mais está no ar. Mudamos o nosso horário para as 20 horas. Vamos testar esse horário, né? Oi, Marilda, Dani. Enquanto vocês vão ocupando aí o lugar de vocês, eu vou enviar aqui os convites para as pessoas que estão online. Convidem aí. Hoje nós vamos falar sobre como nos blindar de pessoas tóxicas e como eliminar aqueles pensamentos acelerados, aqueles pensamentos que muitas vezes acabam levando a gente aí para um lugar de angústia, um lugar de ansiedade. A gente vive aí numa era da síndrome do pensamento acelerado, né? E muitas vezes é bem difícil mesmo de conter isso. Faz sentido, gente? Quem é que vive aí com esses pensamentos assim? Eu fiz um post mais cedo, é o que eu falei pra vocês, né? Então, ó, a gente vai testar essa semana esse horário das 8 horas, porque eu tô mudando um pouco aí da minha rotina. Então, nós vamos testar para ver como fica essa reflexão das 8 horas. Qual que é a minha promessa dos 5 minutos ou mais? Eu tenho um insight, uma conexão, algo que eu trago das minhas próprias reflexões ou de atendimentos que eu faço que viram uma chave para mim ou algo que eu acho importante. Até, quando a gente fala do campo de informação, né? Até para quem vai assistir no dia, a gente, né? Existe uma conexão. E aí eu acabo trazendo um insight aqui de reflexão e com certeza quem assistiu durante ou depois, é porque tem uma chavinha para vir ali. Então a minha entrega, a minha promessa é que nos primeiros 5 minutos eu trago a reflexão. E aí depois eu vou no fluxo, tá? Eu vou no fluxo. Qual é o fluxo? É aquilo que eu engato para falar e o que vocês vão me trazendo, a gente vai no fluxo. Mas eu prometo que nos primeiros 5 minutos eu trago a ideia da reflexão. Então, a nossa reflexão hoje é como a gente faz primeiro para se blindar de pessoas tóxicas. Então, a primeira pergunta, vocês acreditam que existem pessoas tóxicas? Digam para mim, vocês acreditam que existem pessoas tóxicas? Eu estava numa reflexão esses dias aqui naquele encontro de mulheres que eu falo para vocês, e aí elas estavam falando, né, que será, por que essas pessoas tóxicas estão no seu campo? A pessoa só é tóxica porque você está vendo, porque você enxerga a toxicidade nela, ou porque, vamos refletir, tá? Porque existe uma toxicidade dentro de você e você está enxergando isso na pessoa, né? O que vocês acham? Vou trazer o meu ponto. Eu acho que existe sim pessoas tóxicas. Para mim isso é fato, existe sim. Agora, se essa toxicidade vai nos afetar ou não, aí é outra coisa. Então, o ponto aqui o ponto principal que a gente deve escrever, assim, se a gente pudesse tatuar no braço, assim, ó. Ninguém tem o poder de nos afetar ou de nos fazer algum mal se nós não dermos permissão para que isso aconteça. Como assim? Você vai falar, como assim? Por quê? Nós somos mestres de nós mesmos. E uma pessoa tóxica, ela só vai conseguir acessar a gente se em algum momento, em alguma situação, a gente se equiparar ao padrão dela. Senão a gente vai olhar para aquilo e vai estar blindado. Então aqui a gente já traz a primeira resposta. Como se blindar de pessoas tóxicas? Não entre no embate. Não bata de frente, não se equipare ao mesmo padrão dela, se eleve. Eu não tô falando de você se achar melhor do que ninguém, tá? Mas se eleve. Então, o que eu vejo da minha experiência de pessoas tóxicas, o que eu chamo de pessoas tóxicas? Pessoas que reclamam de tudo. Nada tá bom,
tudo tá ruim, tudo tá uma merda, ah, que saco, trata os outros mal, é uma pessoa arrogante, diminui os outros, humilha as outras pessoas. Então, de certa forma, isso acaba nos incomodando, e principalmente quando é diretamente com a gente, né? Então, eu acho que o primeiro passo é a gente não... E se está incomodando profundamente, vir um questionamento, né? Por que isso está me incomodando dessa forma? Vamos lembrar do espelho? Nós somos espelhos do outro. Então, muitas vezes, o nosso ponto cego, aquilo que a gente não consegue enxergar, a gente enxerga no outro. E aí dói, a gente não gosta. Por quê? Porque está oculto aqui dentro de nós. Aí quando a gente olha fora, a gente critica, a gente julga. Mas por que nós sentimos a necessidade de criticar e de julgar? Porque é algo que temos dentro de nós, mas está oculto, então a gente não consegue ver. Faz sentido, gente? Eu podia aqui falar para vocês, porque o outro, é tudo culpa do outro. Só que aí eu vou estar induzindo vocês a ir para um lugar de vítima e só taca-lhe pau no outro. E não é assim que a gente vai se curar. Não é assim que a gente vai dar saltos. Não é assim que a gente vai, de fato, mudar o status e mudar a nossa vida. Não é. A gente vai mudar o nosso status, a nossa vida, quando a gente olhar para isso que incomoda e falar por que isso está doendo em mim. É a melhor forma da gente se blindar. Então, quando a gente vê uma pessoa arrogante e isso incomoda profundamente a gente, olhar para dentro e falar, por que isso está doendo em mim? Faz sentido? Faz sentido esse questionamento, essa reflexão? Para a gente refletir mesmo, olhar para dentro e refletir. E aí, quando a gente fala, então, basicamente é isso, tá? Como eu vou me blindar de pessoas tóxicas? Primeiro, para de julgar, para de ficar, aquela pessoa é tóxica, aquela pessoa, Deus me livre. Para com isso. Primeiro, para com isso. O outro, ele também está no processo dele, independente de quem seja, qualquer pessoa, todos nós, todos estamos vivendo um processo interno. Então, o que a gente pode fazer é respeitar cada um o processo um do outro. E usar, sim, o outro como espelho para nós, né? Aquela pessoa é arrogante, então veio aqui, eu tô julgando ela, que ela é arrogante, que ela é tóxica, que ela é grossa, que ela é estúpida, né? Seja o que for que passe na nossa cabeça, tudo isso que está passando na nossa cabeça é sobre nós. Aí vem a reflexão, onde a gente vai começar a se curar e se blindar. Porque se eu estou enxergando isso, por que a minha mente está me mostrando isso? Porque a gente podia estar num lugar e enxergar tantas outras coisas, mas a gente está enxergando isso. Por quê? Por que a gente está enxergando isso e outra pessoa enxerga outra coisa totalmente diferente? Já aconteceu comigo de eu estar em situações onde uma pessoa dentro, vamos participar de um evento e tem uma pessoa X ali, super caricata, e uma pessoa que está do meu lado começar, essa pessoa é snob, ela é arrogante, ela é isso, ela é aquilo, começar a julgar a pessoa e olha os comentários, entrar nesse ponto. E eu olhar por outro lado, olhar outras coisas, olhar as forças da pessoa, olhar a história da pessoa, admirar a pessoa pelos pontos fortes dela, entende? Então, tudo é sobre as lentes que a gente enxerga. E cada um de nós tem as suas próprias lentes, que diz respeito a cada um de nós. Então, quando nós enxergamos aquilo que nós estamos olhando fora, diz respeito sobre nós. E quando nos incomoda, para a gente se blindar, é a gente aprender com isso que estamos enxergando. E aí vem o questionamento. Um dos valores do fluxo do meu treinamento é questionamento. Porque quando a gente questiona, a gente tenta entender, né, o que está ali. Ressoa com as informações que temos em nós, exatamente, com registro. E muitas vezes, esses registros que estão em nós, eles estão ocultos, a gente não consegue. Por isso, gente, que se fala assim, eu vou virar um monge, vou lá para a montanha e vou ficar lá só, não vai existir evolução, porque a gente precisa do outro.
A gente precisa do outro para a gente enxergar os pontos cegos, aquilo que a gente não consegue enxergar sozinho. Por isso que as relações, elas são de grande crescimento, né? As pessoas que se relacionam, que namoram, que têm casamento, sociedade, parceria, trazem muito crescimento. E hoje, cada vez fica mais difícil, porque é muito mais fácil você falar, cara, não quero viver isso, não quero viver esse problema, porque é problema e não desafio, e não aprendizado. E as relações, elas trazem isso. Se a gente olha como problema, encheção de saco, é mais fácil a gente cair fora mesmo. Agora, quando a gente olha como desafio e aprendizado, né, um tijolinho pra gente subir mais um degrau, a gente evolui. Então, o primeiro passo é esse. O outro ponto que eu falei é sobre os pensamentos. Então, existe algo que... aqui é um ponto bem mais sutil, né, do que pessoas. Muitas vezes assim, existe um campo de informação, uma rede neural universal, e todos nós estamos ligados nessa rede. E aí, o que acontece com essa rede? Estamos todos conectados. Quando a gente pensa, diminuir um pouco essa luz aqui, que a gente estava explodindo aqui. Quando a gente tem esses pensamentos, quando a gente pensa, todos os nossos pensamentos, o de vocês aí, ó, nós estamos todos aqui, ó, conectados nesse emaranhado de pensamentos, certo? E a gente capta o pensamento do outro, a gente capta o campo de informação. E quando a gente não está presente para quem nós somos, para os nossos pensamentos, muitas vezes vêm pensamentos e se conectam com os nossos pensamentos e viram caos. Aí eu comentei, depois volta aqui, tem um post meu aqui, teve dois, um do anúncio dos 5 minutos, tem um antes que eu escrevi um pouco ali que eu falei da informação 11. Dentro do mapa quântico da Elka, eu descobri isso só quando eu fiz a formação da Elka em, sei lá, uns 5 anos atrás, porque eu achava, até os meus 36 anos, mais ou menos, 37, que eu era meio pinel, me faltavam uns pinos, eu achava. E eu fazia terapia, tudo, mas eu não conseguia de verdade explicar o que era que acontecia, e muitas vezes eu tinha vergonha de falar. Por quê? De repente, eu estava bem, de repente eu começava a sentir uma angústia e começava a ter pensamentos e vinha histórias na minha cabeça e coisas que eu não sabia assim, identificar da onde era aquilo. E de repente eu ficava feliz e depois de um tempo eu digeria aquilo e ficava angustiada de novo. Era muito 880 pelos pensamentos. Quando eu conheci a terapia Elka, eu fiquei sabendo que o meu padrão mental era um padrão mental 11. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês do que é esse 11 e do que é o padrão mental 12, ou em qualquer lugar do mapa. Elka terapia é uma terapia que atua no campo de informação. Então, ela antecede o campo energético, ela antecede o nosso corpo físico. Então, primeiro é a informação do nosso projeto como espíritos. Então, a gente tem um projeto de informação, esse projeto, esses números, né, eles são ali, eles vêm junto, que é o nosso DNA ancestral, espiritual, eles vêm junto e já moldam o nosso corpo. Então, o nosso corpo celular, ele é construído a partir dessas informações e que se reverberam no mundo e se manifestam. Então, esses números movimentam a nossa vida. O padrão mental 11 e 12, o número 11 e 12, são 2 números de transformação. Então, quem tem isso no mapa, acaba que meio que sendo uma parabólica, um canal de transformar. É meio que um dom e um karma ao mesmo tempo, porque quem tem esses números capta o campo de informação, ou pelo pensamento, ou pelo sentimento, depende do lugar que esse número está. E aí, qual que é o exercício? Estar presente para si, para o que é seu, presente para o que não é seu, e transmutar tudo, transformar tudo, porque é um dom, né? Tá dentro do campo de informação. No meu caso, meu padrão mental é 11. E aí eu descobri que então eu pegava o campo de pensamento das pessoas que estavam à minha volta e eu não conseguia identificar, não sabia o que era aquilo. Quando eu descobri isso,
Aí eu comecei quando vem o pensamento, quando vem aquela confusão de pensamentos, eu venho pro presente. Como que é vir pro presente? Nós vivemos em ciclos, né? Se vocês observarem, quanto de presença vocês têm durante o dia? Já pararam para pensar nisso? O quanto de presença vocês têm durante o dia? Para pensar nisso. Muito pouco. Muito pouco. Você levanta, você se lembra de ter levantado? Você levantou? Qual foi o primeiro pé que você pôs no chão? Você foi escovar os dentes? Você lembra de ter escovado os dentes? Tomou banho? Não tomou? Tomou café? O que você comeu? Né? Foi trabalhar? Que caminho você fez? Normalmente tá tudo no automático. Pouca presença a gente tem. Então a gente tem pensamentos, as coisas vão acontecendo, você vai fazendo as coisas sem presença, tudo no automático. Então a presença é quando você presta atenção no que você está fazendo, no que está acontecendo, na reação que você vai ter. Isso é você estar presente. É nesse momento que nós tomamos atitudes conscientes que podem mudar a nossa vida. Porque senão a gente tem sempre as mesmas atitudes ou atitudes automáticas baseadas no ciclo, né? No que a gente já está acostumado. E aí essas atitudes não mudam, elas acabam sendo sempre, levando a gente sempre para o mesmo lugar de sempre, porque ela está no ciclo. Então, quando a gente está presente, a gente consegue fazer essas modificações e analisar. Então, como que a gente vem para a presença? Respira. Quando a gente inspira, é quando a gente nasce. Quando a gente... é a morte. Então, a gente está fazendo isso a cada ciclo de respiração. Quando a gente se concentra na nossa respiração, é o nosso processo de morte e renascimento. É o momento onde a gente tem mais presença. Então, quando tem um monte de pensamento na cabeça, para e presta atenção na sua respiração. Testa, respirem. Percebe? Que mesmo que venha pensamentos, a gente não persegue os pensamentos, a gente fica concentrado na respiração. E aí você consegue perceber o que é seu. Que aquele pensamento é seu. Ou você vai falar, esse pensamento não é meu. E você deixa aí. Você não persegue ele. Quando é seu, respira, nasce para coisa e deixa aí. Morte e renascimento a cada respiração. E aí tem essa técnica que eu ensinei, que é a técnica da blindagem, que é um comando mental que a gente dá, formando a tríade, que é a pirâmide, né? O Pai, o Filho, o Espírito Santo, corpo, mente, espírito, tudo existe uma tríade, 3, né? O número 3. Existe muito poder no número 3, tá, gente? Lembrem sempre disso. Então, todo comando mental, todo comando que você der para sua mente, assim ela vai obedecer. Então, o comando mental a gente forma uma pirâmide, vindo da nossa cabeça, que é o nosso campo mental, fechando aqui, ó, na altura do nosso coração. Coração, timo, chácara cardíaco. A gente blinda a nossa energia aqui, ó. Fecha o seu campo, dando esse comando. Aqui não entra nada. Sou eu comigo mesma. Não entra nada externo. Você fecha o seu campo. E não permite que outros pensamentos ou outras informações adentrem o seu campo. Porque, vamos falar sério, né? Já é uma loucura o nosso próprio campo de pensamento. Imagina quando a gente deixa aberto para pensamentos de outras pessoas, de outros campos que estão acontecendo à nossa volta. Então é importante a gente saber blindar. E aí, quando a gente fala que, lembra que eu falei da pessoa tóxica? Oi, Anice! Quando eu falei aqui da pessoa, como fechar? Fecha aqui, ó. Fecha aqui na altura do timo. Fechou, você deu um comando mental. Fechei meu campo, aqui não entra. E aí só que aí para fazer isso você precisa estar presente. Então,
começou a perceber um monte de pensamento, tá gerando um sentimento de angústia, tá dando ansiedade. Você fala assim, que é isso? Que coisa é essa? Para tudo, respira, solta o ar, respira fundo, sente seu corpo, sente seu corpo. A gente está muito desconectado do nosso corpo, né? A gente tem aí uma separação. Ou a pessoa está muito espiritualizada, tá lá no campo da miração, ou ela tá muito no campo do corpo, né? Só corpo. E não é. Nós somos um espírito vivendo uma experiência na matéria. Tão importante é o nosso corpo, como a nossa mente, como o nosso espírito, mas é uma coisa só, integrada, ó, corpo, mente e espírito, é a tríade, né? Então a gente tem que trazer presença para tudo isso e não deixar nada entrar. A gente pira quando capta o campo dos outros, exatamente. Só que aí quando você não sabe o que é seu e o que é do outro, você chega a achar que você é louco, né? Eu atendo muitas pessoas que trazem isso, que começa a sentir um campo de angústia, de pensamentos destrutivos, e aí vão pensar, se o meu campo está aberto, e nós temos altos e baixos, né? Você tem altos e baixos aí durante o seu dia. O que vai acontecer quando você se conecta com o campo externo? Vai potencializar aquilo. E se você não sabe distinguir o que é seu e o que é do outro, Deus me ajude. É isso aí, Liz. Deus me ajude, né? Então a gente precisa, nesse momento, se blindar. Não é se blindar do outro, porque o outro é inimigo, porque o outro... Não é isso. Não é isso. Aprender a separar é fundamental. É isso, Cris. Separar o que é meu. Ou, muitas vezes, vem assim no nosso pensamento. Você não é capaz. Quem você pensa para fazer isso? O que você tá achando? Que vem pensamentos assim, destrutivos, né? Se a gente está tendo pensamentos assim, todo o campo externo que está nessa mesma vibração se acopla a esses pensamentos que a gente está junto e vira uma forma pensamento tão densa, difícil de a gente lutar contra. Se nós pudéssemos ver, tem muitas pessoas que têm mediunidade que conseguem ver, mas se todos nós pudéssemos ver as formas, pensamentos que nós criamos e que são alimentadas pelo nosso sentir e pelo campo, a gente ia ter medo de pensar. Então, quando a gente tem pensamentos assim, você tem que fazer o seguinte: ei, que pensamento é esse? Pode parar. Não. Eu sou capaz. Eu posso fazer isso. Começa a dar comandos positivos para combater aquela forma, pensamento que está crescendo destrutivas. Tá? Então, aqui fica essa reflexão, né? Com relação a pessoas tóxicas, a gente precisa, vamos olhar para isso e aprender, né? E questionar o que em mim é tóxico, que isso está me incomodando. E com relação a esse pensamento acelerado, a todo esse campo que a gente capta do outro, também tem a ressonância com os nossos pensamentos e com a abertura do nosso campo, por nós não estarmos presentes para isso. Agora, é importante autoconhecimento, né? Conheça-te a ti mesmo. Conhece quem você é. Quando você começa a se conhecer, você começa a entender suas vulnerabilidades, as suas fragilidades, as suas dores e também as suas forças, as suas potências, as suas capacidades, você vai começar a enxergar. Fala, pô, olha aqui, eu tenho a força para fazer isso, para transformar isso. Olha, isso aqui é uma vulnerabilidade minha, isso é uma inferioridade minha. Então a gente começa a acolher essa dualidade que existe dentro de nós, né? Vocês já ouviram aquela história do lobo bom e do lobo mau? Se conhecer e estar atento. E como é possível fazer isso? Como separamos? Olha, eu vou contar a história do lobo bom e do lobo mau. Quando vem esses pensamentos, eu falo, eu posso, eu consigo. Ó, vou contar 2 historinhas e vou fechar com chave de ouro esses 5 minutos de hoje, hein? A primeira história, vocês já devem ter ouvido. Um monge estava treinando ali dois meninos,
2 mongezinhos, acho que é assim o nome que dá. E aí, ele estava contando a história do lobo bom, do lobo branco e do lobo preto, negro. Vamos dar esse nome aqui. Minhas histórias, elas são assim, eu vou trazendo os nomes na hora. E aí ele estava falando, né, que os 2 lobos, eles entraram num embate. E aí ele falou assim, um dos meninos perguntou, mas monge, qual dos lobos que ganhou a batalha? Ele falou assim, aí ele falou, né, que esse lobo é que nem isso que a gente tem dentro de nós, essa dualidade que existe dentro de nós. E aí ele falou assim, aquele que você dá mais alimento. Então, qual é o lobo que ganha a briga? Como você separa isso? Aquele que você alimenta mais. O que você alimenta mais dentro de você? Vamos lá pro dia a dia. Quando você vê aí algo na internet e você vem ali cheio do peso do julgamento e mete a boca naquilo e vai lá e digita seu dedo para fazer um comentário negativo e não sei o quê. Isso aí tá dizendo respeito sobre o seu lobo negro. Você tá alimentando ele. O quanto você despende de energia para digitar uma mensagem positiva em algo que você vê. Entende? Então a gente vai no dia a dia observando as nossas ações, o peso que a gente coloca nas palavras, nas nossas atitudes. Elas são que alimentam mais as nossas fragilidades, as nossas inferioridades, o nosso lado negro, ou aquelas que alimentam o nosso lado fraterno, o nosso lado amoroso, o nosso olhar amigo, o nosso olhar de perdão, de esperança. O que é que nós estamos alimentando mais? É por aí. É assim que a gente vai fazendo essa separação. E as 2 coisas andam juntas, né? Como que ia ser o sol? É o sol e a lua, a sombra. Então a gente precisa sempre encontrar, porque quando a gente pensa, né, não existe sombra sem o sol, né, e vice-versa. E a outra história quem falou aqui do pensamento, né, quando vem esses pensamentos, eu falo, eu posso conseguir. Eu vou contar uma história para vocês. Uma vez, eu estava com uma sócia, a gente tinha uma sociedade, e aí a gente estava voltando a gente tinha ido buscar algumas mercadorias em uma empresa, e quando a gente chegou, no meio do caminho a gente começou a discutir. Começamos a discutir, as ideias não batiam, ela falava umas coisas, eu falava outras, foi terrível, uma discussão terrível. Quando nós chegamos, assim, na garagem, a gente rolou uma coisa assim, então acabou a sociedade, acabou, é isso mesmo, então acabou, então tá. Aí eu peguei e saí do carro, ela achou que eu fosse pegar as coisas, aí ela parou o carro, assim, no meio da vaga, veio, me empurrou, achando que eu fosse pegar as coisas, mas uma coisa assim tão horrível. E aí eu peguei e fiquei pensando, eu falei, nossa, eu não vou embora assim, vamos subir para resolver. E aí a gente subiu e no meio daquele caos, parecendo quase que num ponto já de quase agressão uma com a outra, e ela já tinha falado coisas horríveis para mim, eu já tinha falado coisas horríveis para ela, aquele tipo de discussão que a única coisa que resta é virar as costas e ir embora, e acabou, e nunca mais olhar uma para a cara da outra. Naquele momento, eu vi assim, sabe, o ambiente todo escuro, negro assim, eu vi tudo em volta, e aí eu fui chegando perto dela assim, e ela achou que eu fosse bater nela, né, porque eu fui chegando quieta, eu não pensei pra fazer isso, foi muito automático, mas eu fui chegando perto dela, e eu cheguei perto dela assim, e eu abracei ela, e aí eu falei assim, vamos parar com isso. A gente se ama, vamos parar com isso agora. Ela começou a chorar, eu comecei a chorar, e eu vi na hora assim, tudo clarear. Impressionante que assim, 5 minutos depois a gente estava dando risada do que tinha acontecido. Então, basicamente, quando a gente permite, né, por causa das nossas fragilidades, das nossas inferioridades,
que energias densas adentrem, muitas vezes é difícil a gente dar um passo atrás e contornar aquilo. Ela falava pra mim assim, nossa, eu nunca conseguiria contornar isso, eu não sei como você fez. Eu vinha já num treinamento, porque isso já tinha acontecido comigo várias vezes sozinha, de eu estar eu dentro desses processos, eu não conhecia ainda a Elka-terapia, né, na época, mas eu tinha esses processos que eu tava, de repente, fazendo alguma coisa e começava a me dar uma tristeza, uma angústia, uma dor no peito, e de repente começava a vir uma coisa que era uma vontade assim de uma dor no peito e aí na hora eu sinto uma coisa assim escurecendo e eu deixava isso vir pro meu corpo e aí eu chorava, que dava até vontade de vomitar e aquela angústia e de repente passava. Aí eu comecei a controlar isso. Então quando eu percebia que essa angústia começava a vir, eu começava a dar esses comandos de não, aqui não, assim mesmo, de falar aqui não. E transmutar, transformar e a coisa ir embora. De uma forma assim, que nem acender a luz, e ir embora. Então, nós temos essa capacidade. Nós temos total controle do nosso emocional, do nosso físico, do nosso mental e do nosso espiritual. Só que muitas vezes a gente se compraz na dor. A gente quer entrar ali. A gente pega e dá a mão e vai junto. Só que quando a gente seta a presença, de dar presença para coisa, a gente consegue blindar. Então aqui é a explicação do que eu prometi para vocês, né? Quer se blindar? Esteja presente para quem você é e começa a se dar o comando. Aqui, não. E para finalizar, contei aí já as duas histórias. Respiração, presença e eleva o seu padrão. Vamos elevar o nosso padrão vibracional. Como? Quando a gente fala assim, amar o próximo, ama o outro, vamos amar. Vou fazer um parênteses aqui. Para muitas pessoas, e eu vou dizer que talvez para a grande maioria, é muito difícil ainda fazer isso, né? Transmitir o amor. É muito difícil. Porque ainda está num campo, né? A gente tem uma experiência de muito pouco amor, de desconexão com o nosso amor próprio. A gente vive isso. Mas quando a gente fala da alegria, todo mundo conhece a alegria. Todos nós conhecemos muito bem a alegria. Quando a gente fala de agradecer, todos nós sabemos agradecer. E a gente experimenta no mesmo instante o sentimento da alegria, a emoção da alegria e da gratidão. Porque quando a gente sorri, esse é um exercício que eu não vou cansar nunca de explicar, de ensinar vocês. E teve uma fase da minha vida que eu escutei pessoas falando que eu era falsa, que eu vivia uma coisa que eu não era. Então, olha aquela frase. Viva como se fosse até que você seja. Oi, meu amor! Bruna tá trabalhando tanto que nem aparece por aqui mais de 5 minutos, né, meu amor? As puxadas nesses cabeleiras suas aí. Então, quando a gente sorri, mesmo sem vontade de sorrir, a gente informa ao nosso cérebro e o cérebro libera a serotonina, ele libera a emoção no nosso corpo que faz as nossas células produzirem isso. Então é químico. Então se a gente tem isso ao nosso favor, sorria. Começa a fazer esse exercício, sorria. Vai lá fora, sorria para o sol, sorria para as nuvens, sorria para os passarinhos, sorria para as pessoas que estão passando na rua, sorria. Use essa ferramenta ao seu favor para elevar o seu padrão e espantar esses pensamentos. E a gratidão. A gratidão é um dos sentimentos que é capaz de elevar o nosso padrão lá para cima. Não é que você vai ficar o dia inteiro no padrão da gratidão, mas se você conseguir agradecer por ter acordado hoje, por ter saído da cama, né? Tem muitas pessoas que não saíram da cama hoje, não acordaram. Agradece
pela sua saúde, pelo seu corpo, pelo seu cabelo, pela sua voz, pelo alimento que você tem, pelo teto que você tem, pela roupa de frio que você tem que te aquece. Escolha aí, tem 1000 motivos para você agradecer. E aí quando você fizer isso, vai conseguir, né, elevar esse padrão e se blindar, porque é dessa forma que a gente vai conseguir se blindar. E é um exercício, a gente vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, a cada vez mais, e a nossa mente ela vai se acostumando. Isso tudo eu trago, né, no fluxo. Eu tenho uma ferramenta que é ela não tá aqui, chama Régua das Emoções e Mandala das Emoções. Então a régua, eu tenho lá todas as emoções por cores, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu tô fazendo uma nova, eu vou mostrar. Tem todas as cores das emoções. Então, a gente vai mapear a cada 2 horas, você vai olhar ali na régua, onde tá, qual emoção você tá sentindo. Ah, é na cor tal. Ah, eu tô sentindo neutralidade. Como eu faço para sair da neutralidade e elevar o meu padrão, né? Ir lá mais para cima, para alegria, gratidão, amor. Então tem um antídoto ali para você transmutar aquilo, ir para um próximo nível. Aí a gente vai para a mandala, que é a mandala das emoções. Você vai registrar por cor, né, durante o dia todo. No final de um mês, você vai olhar para a mandala e você vai falar assim: nossa, minha vida não sai do lugar. Aí você vai ali para a mandala e vai falar também, né? Olha meu padrão de emocional aqui. Tá tudo na vergonha, no medo, na tristeza, entende? Então você consegue mensurar, você consegue olhar como tá o seu padrão vibracional durante o mês todo. Que a hora que a gente consegue mensurar, a gente consegue gerenciar, né? Consegue transformar. Legal? Gostaram desse horário das 8 horas? Fala aqui pra mim. O que vocês acharam? Muitas vezes são os testes para nos fortalecer e vermos nossas potências. É isso mesmo. O que mais tem, né, gente? Quem acha que superou uma coisa e pronto, e acabou, e vai ser só alegria na vida, vive numa ilusão, né? O processo, todo é um processo de próximo nível. Muitas coisas a gente vai conseguir zerar, mas sempre eu falo assim, a zona de conforto, fala aqui pra mim se vocês gostaram das 8 horas. Tô esperando, hein? Foi ótimo. Obrigada, Lila. Haja conteúdo pra gente bater papo, hein? Tragam aí pra mim reflexões que vocês querem falar. Gratidão, mana. Gratidão, Cris. Todos nós sairemos da zona de conforto, ou por bem ou por mal. Então, que possamos sair por amor a nós mesmos, né? Que possamos olhar para todo esse conforto que a gente vive, olhar para o nosso externo e falar, cara, eu vou me trabalhar, eu vou buscar ser melhor a cada dia. Eu vou escutar aquela crítica que aquela pessoa me trouxe, vou tentar entender como eu posso ser melhor, como eu posso fazer melhor, né? Vou me desafiar, vou me jogar, vou assumir a responsabilidade, né? Vou fazer isso por quê? Porque quando a lei do retorno, quando o karma bater aqui na nossa porta, encontrar a gente trabalhando em benefício de nós mesmos, ele vai ser generoso. Esse foi os 5 minutos de hoje. Gratidão. Beijo no coração de vocês. Ah, prefiro às 8 horas. Boa, então, vamos fechar às 8. Este tema foi muito útil. Poderia aprofundar mais sobre esse tema. Legal, vou trazer. Vou me trabalhar, vou me desafiar. Gostei muito. Ó, vou dar um spoiler aqui pra vocês, tá? Lá no Fluxo, vou lançar o Fluxo Perfeito mês que vem. Fiquem ligados que vou fazer um pré-lançamento, vai ser uma coisa assim bem especial, com um valor bem especial, então fiquem ligadas que a gente vai trabalhar muita coisa, todo um processo. Nós vamos trabalhar ali em 5 portais: portal Reconexão, Ativação da Identidade, portal Ressignificar, portal Reprogramar e o portal Projetar. Então é um processo onde a gente vai trazer
como se fosse um processo terapêutico. Eu vou aplicar técnicas de terapia, vou aplicar ferramentas para a gente se reconectar, para ativar nossa identidade. Então fiquem ligadas aí que a gente vai trabalhar muito, né, essas coisas que eu venho trazendo aí nos 5 minutos. Então tá, meus amores, fiquem com Deus. Amanhã tem mais. Bye. Tchau, Eunice. Tchau, Lila. Tchau, Marilda. Cris. Beijo no coração de vocês. Corina.